Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sat, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve, amorosa, acolhedora e coisada. E, bom, é a primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vindo e temos muitos conteúdos, frequências, meditações, podcasts e o podcast de hoje temos uma pessoa maravilhosa que é Cris Jimenez. Cris, gratidão por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao canal e conte-nos tudo, linda. Fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Quem estiver ouvindo aí, quem estiver compartilhando, né? E compartilhem mesmo, curtam mesmo. Sempre conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço. Eu sou Cris Jimenez, sou terapeuta holística, também trabalho com numerologia kármica, trabalho com tarô, com o mundo dos anjos. Além disso, eu sou uma pessoa ativa politicamente, sou membro do Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo, ocupo uma cadeira representando a bruxaria e o paganismo. Também sou capelã pela Getro, né, então, que atua com capelania aqui no Brasil e principalmente na Europa. Tenho um templo, tenho um instituto em São Paulo chamado Instituto Cris Jimenez, Templo dos Senhores da Luz. Tenho 4 livros publicados. Tenho aí mais de 25 anos de estrada dentro da parte de terapia holística, com aulas, atendimentos, rituais e muitas aí reportagens e entrevistas dadas em vários canais por aí. Eu queria só deixar registrado aqui como eu conheci a Cris, né, virtualmente. Eu gosto muito do Paranormal Experience e eu assisti e fiquei encantada com o conhecimento da Cris. E aí comecei a seguir, comecei a comentar e fiz um convite para ela fazer um vídeo para a gente em dezembro, né? E ela foi mega gentil, fez um videozinho. Ela refez porque ela não tinha falado no nome do recanto. Eu falei, gente, que vergonha, eu vou pedir, mas eu vou, né? Humildemente vou pedir. E você, generosa como sempre, refez o vídeo e assim, encantou muito a gente. Demorou um pouquinho, né, para a gente conseguir gravar esse podcast, mas enfim, chegou o dia. Eu só queria deixar aqui registrado nossa gratidão pelos seus conteúdos, né, e pela sua humildade, generosidade, conhecimento, o que é muito raro hoje em dia, né, e que você provou que você é a pessoa quando a gente está gravando e quando não está também. Sempre generosa, atenciosa, sempre respondendo. Então, assim, eu quero deixar aqui registrado, né? Para que todo mundo saiba que você é exatamente essa pessoa que você diz ser. Tá bom? E só não respondo na rua porque eu não enxergo. Eu sou extremamente míope. Você me respondia em viagem internacional. Eu falava com as meninas, eu falava, gente, ela está no exterior, ela está me respondendo. Ela não conhece, gente. Eu procuro responder todo mundo, né? Às vezes só o que acontece realmente é isso mesmo, mas eu sempre aviso no Instagram, aviso no Facebook, aviso pelo YouTube. Você me encontrar na rua e eu não te olhar, eu passar reto, grita, porque eu sou míope. Eu sou mais que míope. Eu já passei pelo meu pai, peguei ônibus com meu pai, não vi meu pai dentro do ônibus, meu pai dando risada, falando assim, não pode fazer nada de errado, viu? Vou te falar, eu sou muito distraída, né? E a miopia acaba me deixando mais distraída, mas fora isso, à medida do possível, eu procuro responder sempre, porque eu nunca sei exatamente o que a pessoa está passando. Sim. Eu não sei o que a pessoa está passando exatamente, né? Às vezes eu não respondo coisas mais abusivas. Por exemplo, a pessoa viu, às vezes, um cálculo de numerologia, aí ela vai lá, faz a coisa de qualquer jeito, quer que eu corrija, não é aluno, não é seguidor, nunca participou de nada, aí eu bloqueio. Mas fora isso, eu procuro o máximo possível dar atenção, porque eu acredito que hoje em dia a gente está tão voltado para a tecnologia, se você ficar algumas horas sem WhatsApp, sem Instagram,
as pessoas já entram em surto total, porque estão sem aquela tecnologia. Então, essa tecnologia acaba também deixando as pessoas mais sozinhas. Ao mesmo tempo que você está conectado com todo mundo, você está sozinho. Você não tem ninguém ali. Então, às vezes, uma interação que você faz pode salvar o dia de alguém. Então, sempre que possível, eu procuro responder. É verdade. Então, assim, eu vou falar por mim, tá? O que me interessou foi a numerologia kármica, né? Que eu já vou querer o livro. Me diz como é que a gente consegue comprar o seu livro. Os meus livros eles não são vendidos em livrarias, eles são comprados. Eu ainda estou vendo de colocar na Amazon e tal, mas eles são comprados direto comigo pelo meu WhatsApp, que é o 11 98513 0477. 98513 0477. A gente vai colocar direto comigo. Aí a pessoa passa o CEP, eu já calculo o frete na hora, né? E ela pode pagar por Pix, por cartão, por transferência. E você pode mostrar para a gente, falar um pouquinho de cada um? Posso. Meu primeiro livro foi este, que é o dos anjos, né? Que é Os Arcanjos Segredos Revelados. Esse aqui, ele vem falando sobre quem é Rafael, Gabriel, Miguel e Uriel, na visão do pentagrama. Né? Então, ele não vai ficar falando, olha, o Rafael, o salmo tal. Ele vai dizer a atuação de Rafael. Né? Por exemplo, então, Rafael atua na mente, atua nas questões das paixões, atua também na questão da saúde, mas ele atua também em novos planos, novos projetos, ligado ao pentagrama A, ao amanhecer, a cor da vela, o horário que é 6 da manhã, né? E qual que é o traçado desse pentagrama. Então, ele vem falando sobre isso dentro dos 4 arcanjos. Vem falando sobre os pentagramas, qual que é o traçado de evocação e banimento de cada um. Também vem falando como que se aplica o pentagrama, né, no corpo, como é que você aplica o pentagrama na pessoa. Vem falando sobre os salmos e o que cada salmo significa. Ele tem um rito que chama 60 dias com os anjos, que é um rito de purificação e aproximação com os anjos. E tem orações que foram canalizadas por mim aqui, né, que são... Ela tem a oração dos arcanjos, que foi uma oração muito importante para mim, quando eu estava num momento de muita dificuldade, de muitos problemas. Foi uma oração que me trouxe respostas e abertura de caminho. Tem invocação de proteção de São Miguel Arcanjo, tem oração pela saúde, para fortalecer o espírito, para a realização de um desejo. Tem vários tipos de oração aqui. Aí, depois desse, o segundo livro é este, que meu xodó é a numerologia kármica, que é Sua Vida Descrita em Números, que é uma introdução à numerologia kármica, né? Então, a numerologia kármica é uma numerologia que ela é baseada nos 22 arcanos maiores do tarô e vem descrevendo a vida da pessoa em vários aspectos. Hoje em dia, também conhecida como numerologia divina. E aqui, nesse livro, ele é uma introdução, porque ele vem falando sobre, para você conhecer a personalidade da pessoa. Então, vem falando o que significa o número no interno, o que a pessoa é dentro dela, o que a pessoa busca mostrar para os outros, como os outros a veem. Como é uma numerologia que fala sobre reencarnação, sobre vidas passadas, fala sobre processo de evolução espiritual, vem falando as questões que ficaram mal resolvidas ou inacabadas em outras encarnações, em outros momentos, né? E o que isso significa. Qual que é o caminho que você veio trazer aqui para essa vida? Você tem o seu propósito, que é na encarnação, e você tem o caminho para que você concretize esse propósito, para que você concretize, né, toda a sua caminhada espiritual, que é a sua missão de vida. Então, esse aqui vem falando sobre a missão, cristais, dicas de cristais que você pode usar, que te ajuda a conectar com a sua energia maior. Então, ele vem falando sobre toda essa parte, entendeu? Então, a numerologia kármica, ela é uma numerologia que ela é baseada nesse histórico, né, de força e de evolução. Legal. E aí depois depois eu tenho esse aqui, que é Anjos na Terra, né? Que é um livro que fala sobre o trabalho dos anjos também. Aí vem falando a importância de ter um altar, como montar esse altar. Vem falando também sobre as questões de Haniel e de Metatron, como trabalhar esses anjos, como acionar esses anjos, qual é o altar desses anjos. E importante, que a gente praticamente
pouquíssimas pessoas fazem, como agradecer essas energias, o que é legal você fazer para agradecer cada uma delas. Também tem orações que foram canalizadas por mim, e aqui tem o que eu criei, uns e-books, que é 28 dias com cada arcanjo, né? Que aí vem falando o trabalho de cada arcanjo. Então, por exemplo, quando eu quero reestruturar a minha vida e quero trazer uma purificação, então tem lá 28 dias com Uriel. Quando eu preciso de uma limpeza espiritual, uma limpeza energética, então estou 28 dias com o arcanjo Miguel. Quando eu preciso de fluidez da parte financeira, 28 dias com Gabriel. E aí tem também com Metatron, né? E tem um capítulo sobre luto. A Lídia Maria. E esse e-book que você falou, como é que é adquirido? Você pode adquirir ele individualmente, comigo pelo WhatsApp, né? Ou você pode pegar os 4, todos eles já colocados dentro desse livro aqui. Ó. Olha, parece com o da Caco ali. Com asinhas. Com asinhas. E o último livro que eu tenho é esse aqui, que é A Sorte dos Anjos, que ele vem falando de mensagens diárias, né? Então, ele é um livro que você faz perguntas e aí você gira e abre aleatoriamente e tem uma resposta, né? Então, ele tem a capa igual dos dois lados, que é justamente para você, né, girar e não ficar concentrado na cabeça ou não, mas você abrir aleatoriamente e conseguir as suas respostas. Ai, que legal. E me fala um pouquinho desses trabalhos sociais, porque você é bem engajada, né? E uma das coisas que me encantou é sobre esse contato, né, com igrejas, né, com dirigentes de outras religiões. Eu achei bem legal. Assim, porque nós na verdade, esse fórum interreligioso, ele é um fórum que ele é composto por mais de 50 denominações espirituais e religiosas. Então, a gente acaba tendo muito contato um com o outro. E vários deles fazem trabalhos sociais, então a gente se une, de tempos em tempos, a gente se une com algum e arrecada alimentos, arrecada roupas, sapatos, para poder auxiliar as pessoas que estão passando por situação de risco ou estão em situação de rua e afins. Então, existem advogados que se dispõem a trabalhar, existem pessoas que são médicos que se dispõem a atender. Então, a gente tem esse trabalho social. Esse ano, especificamente, eu estou arrecadando alimentos e roupas e produtos de higiene para auxiliar o padre Júlio Lancelotti, que ele tem trabalho com o pessoal em situação de rua. Eu já faço trabalhos sociais desde quando eu era da Igreja Católica, porque eu fui catequista por mais de 15 anos. Né? Então, nesse trabalho, então a igreja já tem, né, sempre um trabalho ali, alguns engajamentos sociais. Então, eu já venho trabalhando com isso. Então, aqui sempre, rituais, em alguns momentos do ano, eu começo a arrecadar alimentos, roupas, e sempre estou pedindo para o pessoal que tem trazer para que possa ser distribuído junto disso. Além desse trabalho, tem o trabalho junto à Secretaria da Justiça e junto à Getro, que fala sobre a diversidade religiosa. Então, mostrar que a bruxaria, que o paganismo não é algo do demônio, não é algo fora do comum, mas que já é uma religião que é tão antiga quanto o cristianismo, né, quanto o judaísmo, que são o que é mais divulgado sempre são as religiões mais abraânicas. E depois as religiões não abraânicas, nós temos as religiões afros, que são muito divulgadas. Mas a que não está nesse panteão da afro e das abraânicas não são tão divulgadas. Então, meu trabalho junto à liberdade religiosa é mostrar que existem outras denominações religiosas, né? Que a bruxaria está aí, que o pessoal do Bahá'í está por aí, que os ciganos estão aí, que existem outras denominações que estão também buscando o seu espaço e que tem os seus fiéis e que não é uma única religião centralizadora, né? Então, tem esse trabalho também, e esse trabalho ele vai de encontro aí nas faculdades, nas escolas, na polícia, na formação acadêmica da polícia e na formação do corpo médico, nos hospitais,
para fazer um trabalho de divulgação e para que eles conheçam qual é a nossa forma de agir, qual é a nossa forma de crença, para que quando chega alguém que esteja lá com essa crença, eles possam ser acolhidos espiritualmente e emocionalmente também. Porque é muito difícil, às vezes, você estar numa situação, você tem alguém internado, né? E ali, não, só o padre ou o pastor vai lá dar a palavra. Não, você tem o direito de chamar a sua liderança, de colocar a sua fé, respeitando, né, os limites, respeitando as regras hospitalares de higiene e tal, para você poder dar o acolhimento espiritual. Isso é garantido por lei até. Certo. Ninete, quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Você falou uma coisa bem que me chamou muito a atenção. Você falou que você chegou a ser, como fala? Catequista. Isso, catequista na Igreja Católica. Fui. Então, assim, como é que foi essa sua transição desse trabalho como catequista para a bruxaria? Como é que foi essa descoberta? Ela já existia, enfim. Eu ia perguntar isso. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, assim, nas questões espirituais. Mesmo eu estando na igreja, eu sempre fui uma pessoa bastante questionadora, né, por que só aquilo dali? Mas eu também sempre fui uma criança que, desde cedo, eu li muito. Eu lia muito. Meu pai trabalhava num prédio como faxineiro e do lado tinha um depósito de livros da Melhoramentos. Então, livros, às vezes, que vinham com a capinha meia torta, né? Às vezes não estava ali muito bom. Esses livros, eles acabavam sendo rejeitados, não iam para venda. Então, meu pai trazia muito livro. E, às vezes, até livros bons mesmo, que ele ganhava, ele trazia, então eu acabava lendo muito. E quando eu comecei a trabalhar fora, já estava adulta, já estava acho que no meu 5º ou 6º emprego, eu comecei a ficar entediado com o trabalho, porque eu estava muito entediado. E na época eu falei com o meu companheiro assim, eu falei, poxa, eu queria fazer alguma coisa diferente e tal. E eu gostava dessa parte esotérica e eu resolvi montar na feira, essas feiras normais, eu resolvi montar uma barraca com cristais, com incensos, com gnominhos, coisas assim. E um dia chegou uma mulher e pediu uma pedra específica. E eu não sabia falar que pedra que era. Aí eu falei para ele, eu não posso vender um negócio que eu não sei o que é. E eu já tinha uma pulga atrás da orelha, porque na igreja a gente fez curso de teologia para poder dar catequese, fazer trabalho de comunidade eclesial de base. Estava saindo, estava explodindo a coisa da renovação carismática. Então, os padres colocaram a gente para estudar. E veio um padre e ele começou a falar assim, o negócio do Mar Vermelho abrir não é bem abrir. O cara era astrônomo, não sei o quê, tá? A coisa da Maria Virgem não é bem que ela era virgem. Existia todo um contexto histórico. Então, isso me despertou mais ainda. E aí, minha mãe, ouvindo rádio, escutou na rádio, na época, na Rádio Mundial, um anúncio de um curso de formação esotérica. Então, tinha numerologia, cartas, cristais, um monte de coisas. Você pagava mensalidade, estudava tipo 1 ano e meio, várias coisas. Falei, vou lá, o preço era bom, falei, vou lá. Fui. No dia que eu cheguei, que eu fui fazer a matrícula tal, tinha ido no final da tarde, já comecei da noite, quando eu tinha saído do trabalho, e estava chegando, quando eu estava quase saindo, estava chegando um monte de gente de preto. Eu falei, gente, mas o que isso aqui é? Um centro de macumba? O que é isso aqui? Chegando ali, um monte de preto. Aí a recepcionista falou assim, hoje vai ter isbá. Eu falei, vai ter o quê? Ela é isbá. Eu falei, o que é isso? Ela falou, é como se fosse uma homenagem à lua cheia. É um ritual de lua cheia. Falei, interessante. Ela falou, fica aí. Liguei em casa, fiquei. Quando eu escutei tambor tocando e eu vi o caldeirão aceso, eu falei, encontrei o que eu quero para minha vida. Se descobriu bruxa. Me descobri ali, naquele caldeirão aceso, parecia que eu tinha me teletransportado no tempo. Foi bem isso. Parecia que se abriu, eu não estava mais ali, eu estava num outro local e aquilo para mim era muito familiar. Era muito eu ali dentro daquela coisa toda. E aí nunca mais saí. Aí lá dentro eu estudei numerologia, estudei tarô, me formei, fui dar aulas e nunca mais parei. Ai, muito linda essa história.
Porque, assim, é o despertar, literalmente, esse é o despertar, né? Totalmente. Eu passei pela Umbanda, passei pelo Candomblé, sou já bombe de Candomblé, tenho todas as minhas obrigações em dias, tudo certinho. Mas, assim, o que realmente me toca é um tambor e um caldeirão, não adianta. É o que eu gosto, é o que me faz sentir bem, é o que me faz sentir viva, é andar descalço à beira-mar, é olhar a lua, é olhar as plantas, é essa convivência com a espiritualidade, esse contato que você pode ter em grupo ou solitariamente, é o que me move. Então, eu acredito que nós temos uma espiritualidade livre e que o universo, os anjos, a ancestralidade conversa o tempo inteiro. Eu posso estar vendo uma novela e vir uma frase marcante, eu posso estar andando no metrô e sentar uma pessoa aleatória à minha volta, essa pessoa falar algo muito, muito que vai me tocar profundamente. Eu posso ler um livro, eu posso ver um vídeo no TikTok, não importa. Eu acredito nessa conversa incessante entre o universo e a gente ali o tempo inteiro. E que basta você estar conectado com você, você está aberto a essa mensagem, que essa mensagem vai chegar. E que há pessoas que precisam realmente de um trabalho mais material, mais expressivo, né, que precisa, de repente, ter algo ancorado, um altar, um assentamento, precisa de grupo, precisa de uma coisa mais primitiva, mas há aqueles também que estão mais livres já. E que os livres pensadores se encontram em algum momento. Então, eu acredito nesse bate-papo espiritual, né? E que esse bate-papo é o que vale a pena nessa vida, porque você não leva nada. Nem o corpo, você não vai ser ninguém conhecido seu que vai te dar o último banho, que vai vestir sua roupa, não vai ser nenhum conhecido seu que realmente vai jogar todas as terras que você vai ser enterrado, ou que vai te cimentar, ou que vai te incinerar, se você resolver ser cremado. Não vai ser ninguém. Você vai estar na mão de um desconhecido. Então, se eu vou estar na mão de um desconhecido, né, que esse desconhecido seja uma pessoa que se conecte com a minha história, de alguma forma, para respeitar aquele momento, né, essa minha transição de um momento para o outro. Então, que cada etapa da vida que eu precisar fazer essa transição, que eu encontre pessoas que estejam conectadas com a minha energia e com o meu objetivo final. Porque é isso que vai fazer com que eu vá para frente. Porque pode ser que meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, a minha gata, pode ser que nada disso me acompanhe numa próxima etapa. Nenhum amigo que eu esteja, que hoje eu considere amigo, me acompanhe numa próxima etapa. Mas que numa próxima etapa eu seja acolhida por espíritos que sejam conectados com aquilo que eu quero, que eu tenho como objetivo alcançar. Eu acho que isso é o importante na vida. Por isso que eu falo que na vida você tem um dia a mais no espírito e um dia a menos na carne. Porque cada dia que você tem a mais de vivência, você tem a menos de vida terrena. E você está mais perto do lado espiritual. Você está cada dia mais longe da sua vida carnal e mais próximo da sua vida espiritual. E o que é importante? O importante é quando você tem com o que compartilhar. Não importa qual é a fonte que trouxe essa pessoa que vai compartilhar a vida com você, mas é importante que você compartilhe com alguém, que você tenha com quem dar as mãos, você tenha aonde colocar a sua cabeça e falar, eu posso repousar aqui, mesmo que de forma, de uma maneira, de um olhar externo, você esteja nos braços de um estranho, mas num olhar interno, os espíritos se reconhecem, que é a base da numerologia kármica. Lindo. Perfeito. E me diz uma coisa, onde fica o seu instituto e como as pessoas podem participar dos rituais que vocês oferecem? Ele fica em São Paulo, próximo ao metrô Jabaquara,
né? Os rituais, às vezes eles são presenciais, às vezes eles são à distância. E a forma mais fácil de saber dos rituais é porque eu tenho um grupo que chama Cursos e Rituais, né? Então lá eu coloco todos os anúncios, as datas de quando vai ocorrer os cursos, onde vai ocorrer os rituais. Os rituais, com exceção de um ritual a Exu, que eu faço anual, que é individual, e a queima de karma individual, todos os outros rituais do ano, ele é com participação livre, a contribuição é livre. Você pode entrar com 1 centavo, como você pode entrar com R$ 1 milhão. Que, meu Deus, se tivesse R$ 1 milhão. Mas, assim, não importa o valor, você pode participar. Por que eu fiz isso? Porque antes, os meus rituais eram preço fechado. Tipo, 25, 27, R$ 35. E aí, uma vez, eu fui numa feira e uma pessoa falou assim, eu gosto muito de você, acompanho o seu trabalho, adoro o seu trabalho, mas faz 3 anos que eu passo por uma situação financeira que eu mal tenho o que comer. Então, meu sonho é participar de um ritual seu. Eu falei, Isso te assim, tocou. eu cobrar cursos, eu cobrar atendimento, eu cobrar parte, mas aí eu pensei, eu estou tirando a chance de pessoas, às vezes, se coligarem ao espiritual, porque tem um preço fechado. Então, eu determinei que todos os rituais coletivos seriam com contribuição livre. O ritual que a pessoa quer individual, ela paga preço fechado individual. Mas os rituais coletivos, todos eles são contribuição livre. Então, não importa quanto que você vai dar, você vai participar como todo mundo. Todo mundo vai ter oportunidade, né? Todo mundo tem oportunidade. E me fala o que as pessoas podem esperar dos seus cursos. Quais os cursos que você tem na plataforma? Eu tenho o curso de numerologia kármica, que é o meu xodó, né? Meu principal xodó, que é a numerologia kármica, que aí tem a parte inicial, intermediária, né? E agora eu vou começar com a parte avançada dos cursos de NK. Tem o curso de magia dos anjos, que aí vai aprender toda a parte, como trabalhar com pentagrama, como traçar, como fazer magia, sigilos, entender os sinais dos anjos, né? Você fez um pedido, como é que é o sinal, como que você trabalha esse sinal, poder fazer para outras pessoas também, né? Eu digo que a numerologia e os anjos você ser um verdadeiro terapeuta da alma, acima de tudo. Tem curso de baralho cigano, tem o curso de tarô, e eles podem ser acessados através do meu site, que é o crisjimenez.com, né? Ou me chamar no WhatsApp, que é 11985130477. Né? Então, por ambos os canais, a pessoa consegue as informações. A gente vai colocar isso tudo na descrição para facilitar quem quiser entrar em contato com você. Eu vi alguns vídeos seus falando muito sobre pentagrama, então, assim, eu sou muito apaixonada por pentagrama. Também. É coligado aos anjos. É você trabalhar. Eu falo que o pentagrama é a forma mais rápida e fácil que tem de trabalhar a sua espiritualidade. Porque o trabalho do pentagrama, ele diz que o homem está em harmonia com os 4 elementos e com parte espiritual. Então, portanto, é uma forma de autoconhecimento puro. Então, às vezes, a pessoa está ali sem criatividade, sem conseguir ter coragem para fazer o que ela realmente quer da vida. Então, nesse sentido, quem vai ajudar nesse caminho vai ser Miguel e o elemento fogo. Porque vai dizer assim, por que você não tem coragem de ser você? Se o dinheiro não está entrando na sua vida, se você não está tendo a prosperidade que você realmente deseja, você não está tendo coragem de ser você. Então ele começa a voltar a você para esse olhar, né, de você se encarar a sua sexualidade, que muitas vezes somos reprimidos socialmente e na parte religiosa, espiritual, muitas vezes o prazer é jogado a segundo plano, e não há como você manter uma prosperidade, uma abundância, sem que você sinta prazer pela vida, pelo que você está fazendo, com o outro, e não só no relacionamento interpessoal, mas você mesmo. As meninas, principalmente, não são ensinadas a se tocar, a se conhecer, a conhecer o seu próprio prazer. Então, quando entra no pentagrama, todo esse histórico dela é revisto quando ela está fazendo a harmonização com o elemento fogo.
É tudo aquilo que você guarda sentimentalmente, emocionalmente dentro de você, que muitas vezes está ali camuflado, coisas que vieram da sua mãe, que vieram do seu passado. Então, vai trabalhar através da água, de Gabriel, das ondinas, das sereias, das nereidas. Então, todos os elementais, os elementos, são acionados no pentagrama para que você consiga, primeiramente, se enxergar. Porque a partir do momento que você se enxerga, é o momento onde você consegue realmente acionar magia. Que a magia não é só uma receita. A magia é uma forma de agir e de se postar. Então, na verdade, você sempre agrega vários conteúdos, né? Porque você falou do pentagrama, mas você falou dos anjos e também de outros conhecimentos que você acaba agregando em... Porque o pentagrama, ele é o quê? Os anjos que eu trabalho não é em cima da cabala, 72 anjos da cabala. Ele é em cima do pentagrama. Certo. Então, no pentagrama você tem o elemento, o elemental, o rei e o arcanjo. O arcanjo é considerado, dentro da história do pentagrama, como um elemental evoluído, como um elementar, praticamente. E ele está dentro da ponta da criação. Então, por exemplo, a torre de observação na magia do elemento A, eu posso considerar como que um dos nomes que compõe esse guardião é o Rafael, que está a leste. Então, quando eu vou neste caminho, eu estou falando de um caminho que vai evoluir. O elemento a minha respiração, o vento, o vento que toca, a brisa, o movimento das folhas, com o vento. Eu estou falando sobre o elemento. E quando eu vou para o elemental, então eu estou falando da fada, estou falando daquele brilhozinho que você vê, daquele chuvisco que você olha passando rápido, que ali tem um elemental ali guardado ali, né? Aquele soldadinho, aquele pequeno soldado, aquele pequeno operário que trabalha ali, que é o elemental. Eu tenho o rei, que é o que organiza a criançada que está ali. Quem organiza esses operários é o rei. Mas quem está acima do rei? Quem é que criou tudo isso? Né? Quem é que está coordenando todo este reinado? Aí eu tenho um arcanjo. Acima desse reinado, quem eu tenho? Eu tenho a centelha divina da criação, que aí cada um vai dar um nome. Então, quando eu trabalho o pentagrama, eu trabalho toda essa força de criação. Eu vou dentro do mais grosseiro, que é o meu corpo carnal, que é essa mistura de enxofre, mercúrio e sal, que é a nossa pele, até ao ponto do que anima todo este corpo, que é o espírito. Então, eu vou trabalhar todas as fases dentro do pentagrama. Então, é uma magia que fala sobre o autoconhecimento profundo do ser humano com ele mesmo. Nossa, estou aqui babando. Porque você, em pouco tempo, explicou tanta coisa que eu já li tanto e não tinha entendido nada, e você explicou de uma forma tão fácil de assimilar, né? A sua didática. Porque você percebe que, tipo, por exemplo, você pegar o próprio ar, se você pegar mesmo se você pegar a escritura mais famosa, que é a Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, ele próprio é o próprio pentagrama. Por exemplo, quando você pega lá o primeiro livro de Gênesis, que fala de todo o poder da criação, é todo o poder do elemento ar. Porque eu estou falando, o verbo se fez carne. Eu estou dizendo que a minha fala materializa. E hoje isso é extremamente divulgado. Olha, você tem que tomar depois da palavra, o pensamento positivo, a palavra positiva, a repetição, o gravoboy, não sei o quê. Está falando sobre todo esse momento que você precisa prestar atenção naquilo que você coloca para fora da sua boca. E isso é universal em qualquer religião. Eles podem dar nomes diferentes, mas vai dizer a mesma coisa, que é o seu poder pessoal. Se você é imagem e semelhança da criação, da deusa, do Deus, se você é imagem e semelhança dessa criação, você também é co-criador. Então eu tenho que tomar... Só que para mim entender onde que eu sou mais co-criador, eu preciso me conhecer. Eu tenho mais facilidade de mexer com o quê? É com a minha energia sexual? Então eu sou mais o quê? Eu vou mais pela dança? Eu vou mais pela coisa frenética do fogo? Eu consigo ter ideias e minha mente se abre quando eu estou transando? Sou do elemento fogo?
Não, eu consigo escrevendo que a coisa vai, eu olhando, quando eu sinto a brisa no meu rosto, que a minha cabeça se abre, sou do elemento ar. Não, eu quando eu estou mexendo com planta, quando eu estou brincando ali, mexendo com terra, parece que as coisas se abrem para mim, eu tenho ideias, eu me acalmo, sou da terra. Não, quando eu estou tomando banho, lavando uma louça, quando eu vejo a chuva, eu vou para o mar, eu preciso para o mar para me relaxar, sou da água. Então, quem é o elemento que te aciona, que te impulsiona? Qual é o elemento a qual aciona a minha criação? Cada um tem um. Todos eles se conversam entre si, mas se tem um elemento seu que é predominante, quem é esse elemento predominante? Se você for para o candomblé e você for das águas, vão te colocar em Oxum, em Iemanjá, vão te colocar nas deidades da água. Né? Se você for dos ventos, vão te colocar para Iansã, e para Xangô, e para todos que falam sobre vento e fogo. Então, quem é o elemento que me domina? Se eu compreendo, se eu tenho esse autoconhecimento, eu sou capaz de transformar as coisas que estão à minha volta, porque eu vou saber qual é o meu ponto de fraqueza também. Então, é mais fácil eu conviver, é mais fácil eu compreender, é mais fácil eu não deixar as pessoas me ferirem e me jogar para baixo, porque eu compreendo a minha própria história, eu entendo quem foi a minha história, da onde que vieram os meus antepassados, da onde que veio a minha energia é mais de pai ou mais de mãe? Os meus dons vêm dos meus pais, vêm dos meus avós? Ou não, vem de uma ancestralidade que não é, de repente, da minha linha familiar. Da onde que vem tudo isso? Então, quando eu estudo magia, quando eu estudo pentagrama, eu me proponho a traçar esse caminho de autoconhecimento para que eu possa criar e co-criar a minha própria história. Nossa, que lindo. Deu uma aula aqui pra gente, né? Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E quanto tempo é esse seu curso de numerologia? Em quanto tempo? Olha, depende muito da pessoa. Ele está programado para que a pessoa aprenda mais ou menos em 2, 3 meses. Ele fica mais de um ano disponível, mas ele está programado para que a pessoa consiga, em 2, 3 meses, já ter feito lá cada módulo, né? Cada módulo demora, vamos colocar que demora uns 9 meses, os 3 módulos, né? Então, mas que depende muito do aluno, que tem aluno que tem uma absorção muito rápida da matemática e de todo o esquema. Então, normalmente, esse aluno, em 1 mês e meio, 2 meses, ele já está pronto para atender. Primeiro módulo, a pessoa já sai pronta para atender o que está contido no primeiro módulo. Cada módulo, ele é como se fala? Ele é autodidático, vamos colocar assim, né? Ele te prepara para você já sair daquele módulo atendendo e compreendendo aquele módulo. E, independente do aluno, se é um aluno, principalmente os alunos de pentagrama, alunos de numerologia, de tarô, são alunos que eles têm acesso direto a mim. Então, durante o processo que está aprendendo, pode pegar cálculos, me mandar, eu corrijo, mando de volta, falo, olha, por aqui não, você tem que ir por aqui, você tem que pensar nisso daqui, porque não tem uma fonte real de pesquisa da kármica, então a fonte maior de pesquisa da kármica sou eu mesmo. Né? Então, eu procuro auxiliá-lo. Então, eu tenho alunos que já estão comigo há mais de 20 anos e, às vezes, quando eles se enroscam em alguma conta, eles, tia, me enrosquei, corrige para mim. Aí, às vezes, 2, 3 da manhã, eu estou falando, tá errado isso aqui, tá certo isso aqui, faz de novo. Entendi. E você participa de várias feiras, né? No Místico de Fé, que é a mais importante, né? Eu vi que você participou no de Brasília agora recentemente, né? Qual é o estado que é mais forte nessa São Paulo ainda. Né? Primeiramente é São Paulo, segundo Rio de Janeiro, terceiro é Belo Horizonte, e Brasília começou agora, né? Mas foi uma feira boa também. Ano que vem vai ter em Portugal, também vai ter em Lisboa. Eu participo da Mystic Fair, eu participo da Convenção de Bruxos de Paranapiacaba, também de Paranapiacaba, o Halloween de Paranapiacaba, participo também algumas vezes do Bazar Místico, e depois, as feiras mais importantes depois disso são as ligadas à questão religiosa mesmo, né? Questão de liberdade religiosa. E me fala como foi a sua conexão com os anjos, mas assim, mais profundamente, porque eu vejo que você fala de todos os assuntos, mas os anjos eu acho que tem
uma conexão maior, talvez por conta da catequese? Não suportava anjo, nem quando estava na igreja. Não É mesmo? suportava. Achava uma coisa insonsa. Gente, eu ficava, meu, o que esses caras fazem? Fica tocando harpa, coisa chata, esse negócio de rezar anjo de guarda. Meu, que coisa mais imbecil. Não tem lógica. O que Deus criou? Deus criou anjo como criou barata. Para quê? Não tem A lógica. língua, né? Essa era a minha ideia sobre anjos. E aí, quando eu estava estudando magia, aí o professor falou assim, olha, eu vou fazer um curso de pentagrama, tal, e eu falei, tá, mas o que é pentagrama? Tá, pentagrama tem a ver com magia? Tá. Não, muito além disso, tem a ver com arcanjo. Eu falei, nem quero fazer. Negócio de anjo, não é comigo. Não, você não entendeu. E ele começou a explicar sobre como que os anjos não eram bem entendidos. E aí eu comecei, quando eu conversei com ele, eu comecei a procurar um pouco mais sobre o assunto fora da legalidade da igreja. Fora da legalidade da igreja. E aí, na história dos anjos, fala que os anjos foram colocados praticamente no imaginário porque a igreja não queria que as pessoas descobrissem realmente o contato que elas poderiam ter direto com a criação. Uhum. Então, eles foram ridicularizados, assim como foi ridicularizado o poder da mulher, digamos, na Inquisição, né? E quanto elas foram consideradas mulheres perigosas, ardilosas, maldosas, o quanto os anjos foram considerados, digamos, energias insonsas, sem grande significado, sem grande participação, né? Como se fossem seres que só ficassem rodeando o trono divino sem muita atuação. E que fosse lá, guiasse você pela ponte, como aquele quadro famoso do anjo de guarda guiando a criança na ponte. Fosse só isso. Mas que eles estavam muito além disso. Que eles eram detentores de conhecimentos profundos de magia, conhecimentos profundos sobre a criação do universo. E isso foi se provando ao longo dos meus estudos. E aí, a partir desse momento que eu comecei a estudar o pentagrama, eu voltei a ler a Bíblia. Eu tinha já uma visão católica, pela minha visão de catequista. Depois eu tive um outro olhar sobre o olhar desse padre, que mostrou essa visão, então eu tive um outro olhar sobre a Bíblia. E quando eu comecei a estudar o anjo, eu tive um terceiro olhar de uma Bíblia que falava, na realidade, que era um livro codificado de magia. E na época que eu estava estudando teologia, eu lembro que esse padre ele falou sobre a abertura dos portais através dos campos energéticos de cada um, que as pessoas chamavam de chakras. E na época eu não sabia nada sobre chakras. E que cada ponto desse tinha uma pedra. E que essas pedras, essas formas de atuação energética, estavam descritas no Apocalipse. E aí eu fui reler o livro do Apocalipse e achei, se eu não me engano, é capítulo 16, mas eu não vou me lembrar mais. Mas estava lá as 7 cidades, cada uma com uma pedra, e a hora que você começava a ler, você ia realmente reconhecendo cada chakra em cada pedra. E ali eu comecei a reconhecer, por exemplo, algumas coisas que eu aprendia no curso de bruxaria. Por exemplo, tinha um mel famoso no meio da bruxaria, tem um mel famoso no meio da bruxaria, que é o mel de Afrodite, que é usado para você encantar uma pessoa, trazer uma pessoa de volta, fazer várias coisas com isso. E eu achava interessante a receita. E num dia, eu, lendo o Cântico dos Cânticos, eu achei essa receita dentro do livro dos Cânticos dos Cânticos. E se você for ler o próprio encanto do livro dos Cânticos dos Cânticos, que é lido praticamente em todos os casamentos, na maioria dos casamentos é lido algum capítulo, é praticamente um rito de amarração. Então eu comecei a mexer, a entender como é que funcionava e comecei a testar as magias que eu aprendia com os anjos e comecei a ver que a resposta era muito rápida. Era muito rápida. Se eu acionava, se eu estava ali harmonizada com aquela energia, se eu acionava, aquilo me respondia. Eu acionava, aquilo me respondia. Então eu comecei a me especializar muito nos anjos. Mas ainda encontro muita dificuldade porque a visão ainda é a visão dos 72 anjos da Cabala ou essa visão ainda do anjo muito pouco.
muito, muito suave, muito tranquila, muito sossegada, aonde, digamos, o mais guerreiro, ou que seria mais brutal, entre eles seria Miguel, que seria o general. Mas o restante tudo muito suave, muito lindo, né? Que você usa palavras robustas para conversar. E eu entendi que não era para as palavras robustas, mas era a sinceridade do meu coração que acionava aquela energia. Isso mesmo. Era a medida em que eu era verdadeira comigo, essa energia também me respondia de forma verdadeira. A resposta era dada pela sua energia tá conectada, né? Exatamente. Então, eu fui me especializando muito nessa parte, né? E depois, claro, acabei fazendo algumas associações entre eles e a numerologia e uso isso no meu trabalho do dia a dia. Uma pergunta, assim, a tua história é muito interessante por conta da catequese e você ter essa visão muito ampla e você passear por todas elas de uma maneira leve, né? Porque às vezes as pessoas têm alguns tipos de preconceito. E como é que é a sua relação com a Umbanda e com o Candomblé? Já que você vem da Igreja Católica, mas que você transita por todas elas com tranquilidade. Porque eu já vi posts seus com padres, com pastores, e eu achei isso muito legal. Tenho padre, pastor, sheik, Sim. Hare Krishna, um dos meus melhores amigos dentro da relação interreligiosa, é um Hare Krishna, uma Maheshwar, a gente está aí há mais de 20 anos caminhando juntos. Eu transito de forma tranquila, porque a minha relação com o Banda e Candomblé é uma relação de ancestralidade. Né? A minha avó já vinha com essa conversa, meu avô já vinha com essa conversa. Eu tenho o meu tio, que eu considero pai, que faleceu no ano passado, ele tinha uma atuação muito grande dentro da Umbanda. Né? Eu acabei, por uma questão de saúde, me iniciando dentro do Candomblé, porque minha mãe, quando pequena, acabou fazendo uma promessa para Oxum, né? E chegou um momento que essa energia começou a falar: opa, tem aqui, a gente tem um acerto de contas para fazer aqui. Né? Mas eu entendo que essas energias, em alguns momentos, elas se conversam. Eu não misturo o panteão, por exemplo. Se hoje eu estou mexendo com Exu, eu estou mexendo com Exu. Não vou mexer com anjo, não vou mexer com Hecate, não vou mexer com Afrodite, não vou mexer com essa energia. Quando eu encerrar essa energia, aí eu entro em outra. Você Mas consegue conhecer cada uma quando precisa ser trabalhada, né? Sim, eu consulto o jogo regularmente, eu consulto o jogo, quando eu percebo que tem alguma Jogo coisa, de baralho. eu jogo baralho, eu jogo tarô, jogo baralho, mas eu também jogo búzios. Eu já tenho a outorga, já dei minhas obrigações, eu já tenho a outorga para o búzios. Então, quando eu sinto a necessidade, eu vou me orientar ali com o oráculo, que para mim eu acho que se eu cheguei no baralho, o baralho falou: ó, tem uma questão aqui mais africana aqui. Aí eu já fecho e vou para o Búzios. Eu vou ver o que o jogo está me dizendo, o que Exu tem a me dizer sobre aquela questão. Ah, não, tem uma questão aqui, ó. O jogo está falando que tem uma questão aqui, mais pro lado da magia, vai pro lado da bruxaria. Então, eu vou ali conversar ali, eu vou abrir um pentagrama, eu vou evocar aquelas energias e vou trabalhar em cima daquilo para ver o que pode ser feito. Né? Mas eu não entro em conflito. Hoje em dia, eu não me considero uma pessoa do candomblé, da religião do candomblé. Eu me considero uma pessoa que tem um amor e uma dedicação ao orixá, não à religião do candomblé. A religião eu não pertenço mais. É bem isso, né? Porque você consegue transitar por todas, respeitando cada uma, e de acordo com a necessidade, você trabalha aquela energia, não é isso? Sim. É muito legal. Exato. E você dá consultas também de tudo isso que você falou, ou é só para você? O Búzios é muito só quando realmente é uma necessidade maior mesmo. Normalmente, para pessoas que eu já estou, pessoas que normalmente já se cuidam, já estão ali comigo, ali, às vezes nos grupos, já há muito tempo tal. Aí, quando eu vejo uma necessidade, eu vou lá e abro o jogo. Porque o jogo de Búzios, ao contrário do baralho e da numerologia,
O baralho e a numerologia, você pode consagrar uma energia. Como tem baralho que é de Maria Padilha, como tem baralho que é de Exu tal, né? Tem gente que compra um baralho normal de jogo de carteado e oferece uma entidade e tal, mas as cartas em si não pertencem a entidade nenhuma. Em si, elas, a essência delas, do tarô, não pertence a ninguém. É uma fonte de estudo. Agora, os búzios não. Os búzios têm dono. O dono dos búzios é Exu. Então, quando eu vou trabalhar o búzios, eu estou evocando essa energia de Exu. E se eu estou evocando essa energia de Exu, evocando um espírito ali, eu tenho que dar alguma coisa em troca. E às vezes a pessoa que vem se consultar com os búzios não está afim de dar alguma coisa, não está afim de passar o ebó, por o ebó que o jogo recomendou. Então, às vezes, você acaba se complicando espiritualmente porque aquela pessoa não vai se comprometer com aquela energia. Então, os búzios ainda, eu tenho um pouco mais de cuidado para abrir. Agora, numerologia, cartas que não necessariamente comprometem a pessoa, eu faço tranquilamente, qualquer momento. Assim, uma das coisas que eu gostei muito quando eu te conheci através do outro podcast foi exatamente isso, seu respeito em relação a cada religião, cada crença, e você consegue traduzir isso de uma forma muito tranquila, assim, né? Eu acho que você é muito didática, né? Você consegue verbalizar muito bem e fazer as coisas bem mais leves do que algumas pessoas que complicam um pouquinho, né? E você coloca as coisas de uma maneira bem, bem leve até. Não, tem as suas complexidades. O candomblé tem as suas complexidades. Tem a Igreja Católica tem, todas as religiões em si têm as suas complexidades. Mas todas elas, vão congregar para a evolução do ser humano. Alguns mais atrasados, outros mais adiantados, outros com a mente mais aberta, outros mais fechados, mais quadrados, mas todas elas estão tentando buscar, da sua maneira, uma forma de evolução do ser humano. E cada ser humano vai se identificar com uma egrégora. Sim. Agora, eu não posso fazer dessa egrégora um fardo. O meu caminhar espiritual ele tem que ser algo mais leve. Se for fardo, estou no caminho errado. Não, o que eu quis dizer é porque você coloca de uma forma leve, porque muita gente tem medo, por exemplo, de um ritual, tem medo de um jogo, né? Então, a maneira como você fala, você passa uma leveza, né? Todos os jogos. As meninas também concordam, né? Todos os jogos, todos os oráculos, não importa se runas, tarô, búzios, nuveomancia, não importa qual mancia que você vai usar, ele foi feito primeiramente para orientar. Sim. Aí cada um vai se identificar com uma mancia, mas ela é feita para orientar, para direcionar. E esse direcionamento, normalmente, o que é? É a leitura do seu inconsciente. A leitura do que está guardado na sua mente que você não consegue traduzir. O oraculista está ali para poder pegar aqueles símbolos que são jogados ali aleatoriamente e juntar e fazer uma leitura. Por isso que a gente fala ler baralho, ler uma numerologia, ler, porque você realmente está lendo aqueles símbolos, você está lendo. A radiestesia, você está lendo ali para que direção que vai o pêndulo, que direção, que símbolo que é acionado, você está lendo ali a energia porque está mostrando onde está a deficiência da pessoa. E aí cabe àquela pessoa, na egrégora que ela se identifica, se tratar. Sim. E uma pergunta: que símbolo é esse que está aí atrás de você? Esse aqui? Ah, não, atrás. Aí atrás. Aqui? Aqui é Shiva. Esse é o Senhor Shiva. Que eu sou uma pessoa dedicada, ao Senhor Shiva e a essa senhora aqui, que é Isis. Linda. Então, eu tenho algumas dedicações. Na bruxaria, Isis, Hecate, Lilith, são deuses que eu mexo bastante. No Panteão-Idu, eu tive uma passagem com Shiva, dentro das minhas iniciações. Dentro da Panteão Africano, eu tenho uma iniciação junto a Oxum. Então, eu sou uma iniciada das águas. Seria isso. Pessoa iniciada nas águas. Na bruxaria, eu sou do elemento água, então também sou iniciada nas águas, dentro da magia.
Então tem muito essa conexão, né? É. A minha conexão com a espiritualidade veio através do Sai Baba. Então, assim, eu gosto muito dos deuses, né? De Shiva, Ganesha. Então, eu gosto bastante. Então, desde 91 que eu me conectei com o Sai Baba. Então, Ah, assim, Shiva, eu já levei cada tapa na cara dele, que Ave Maria. De vez em quando eu tomo de vez em quando eu tomo umas porradas. Eu falo, normal, calma, calma, que eu vou arrumar essa bagunça. Calma, não se estressa, não. normal, normal, né? Meninas, vocês têm alguma pergunta? Gente, meu Deus do céu. Não, a Cris, literalmente, assim, ela metralhou tanta informação, tanto conteúdo que vai perguntar o quê? A gente vai ter que assistir novamente, porque é muita informação, é tanto E conteúdo anotar, né? E anotar. e anotar. Assim, a gente, assim, tô muito empolgada, tô muito empolgada. Cris, você é incrível. Não tem palavras. Obrigada. Eu sempre falava dela, né, para vocês, né? Olha, ela é muito legal, ela é muito isso. Enfim, chegou um dia, né? No mês de junho, e não foi por nada, é porque tinha que ser hoje, né? Exatamente. Tinha que ser hoje. E assim, estou mega feliz, assim, muito grata a você pelo seu carinho, pela pessoa que você é, pela simplicidade que você passa no seu conhecimento. Isso eu acho que é o melhor. Você desmistifica muita coisa, né? E coloca de uma maneira mais humana, né? Eu acho que isso é o que a gente também tenta fazer aqui no canal, tentar passar as coisas de uma maneira mais prática, uma maneira mais leve e divertida, né? Pelos tapas que você levou de Chiva. Nossa, eu fiquei teve uma época que eu fiquei, quando eu me iniciei, a gente teve umas vivências, tal, 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 e veio Shiva para mim, como deidade, tal. Aí eu tinha feito uma promessa lá, que se eu tivesse conseguido algumas coisas, eu ia fazer a tatuagem do Om, que é o símbolo dele. Sim. Eu cheguei aí no tatuador, fiz orçamento e tal, e prometi fazer uma data específica, que era Beltane, que é o ritual do fogo, Shiva tem a ver com fogo, Nataraja me responde muito rápido, a face dele Nataraja, então tinha feito todo um rolê. Você fez a tatuagem? Não fez. Ele, como medita no Himalaia, esperando milhões de anos, ele esperou os anos passarem, todas as portas desse espaço se fecharam. Não entrava uma alma, eu não ganhava dinheiro, estava já quase abrindo falência, e eu vou no jogo, pergunto para Exu, não é comigo, não. Vou lá, pergunto para os anjos, aqui não tem nada a ver com isso. Vai para o Oxum, minha filha, estou me banhando na cachoeira, me larga, me esquece. Ou na Pombagira, não, menina, estou fumando meu cigarro, me esquece, me erra. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu tinha um ritual de anjos à noite. Aí cheguei lá e falei assim, ô, seu Uriel, o senhor que é dono aí da bocada hoje, por favor, né? Me dê um sinal que está acontecendo, porque eu não estou entendendo. Sem brincadeira. Começou a chegar gente pro ritual, chegou uma aluna, falou para mim assim, eu tenho um presente para você. Eu te juro que estava fechado o pacote. Eu falei, é um Nataraja. Aí ela pegou e falou assim: vê se você gosta. Eu queria achar um Oxóssi, porque eu sou a louca do. Eu sou feita de Oxum, mas eu sou a louca do Oxóssi. Eu falei, eu queria ter achado um Oxóssi, um Omolu, mas assim, eu bati o olho nesse aqui, eu quis trazer para você. Eu falei, é um Shiva. Ela é um Shiva. Como é que você sabe? Eu abri e falei, não vai falar Já nada. entendi. Aí fizemos. Aí, beleza, né? Eu falei pro pessoal, pros iniciados, assim, eu falei, vamos fazer um ritual, uma mesinha para Shiva, né? Para me ver o que está acontecendo com o Shiva aí, que a Shiva está querendo falar um negócio. E aí veio uma outra aluna com um japamala, eu falei, não, é muita coincidência. Beleza, fiz o negócio de ritual, beleza, babá. Aí os alunos, o que vocês viram na meditação? Porque eu vi uma flor de lótus, porque eu vi Sarasvati, eu vi Ganesha tocando trombeta, caramba, quatro. Eu tinha visto, eu olhava assim a face de Shiva, eu não vi o rosto dele,
mas eu via que era ele daqui para baixo. E aí, tipo, como se eu olhava, eu via eu falando da tatuagem, eu eu indo até o tatuador, eu via toda a cena. Falei, caralho, a tatuagem. E no dia tinha entrado R$ 105. Era esse o dinheiro todo que tinha entrado no ritual, R$ 105. Eu tava lá, daí pra lascada. Falei que a minha irmã acha um tatuador para ontem. Eu preciso de uma tatuagem assim, do lado aqui, tal. Me acha um tatuador. Tatuador cobrou R$ 100. R$ 5 era tipo assim, a condução. Pra me ir e voltar. Aí eu fui, no dia seguinte, fiz a tatuagem do ombro, voltei. Quando eu voltei, acendi o incenso para ele. Falei, ó, tá pronta a tatuagem, passei o óleo, passei o incenso, passei não sei o que lá, consagrei. Não deu meia hora, eu vendi um curso, aconteceu uma coisa aqui, aconteceu uma coisa ali. Então, eu já tomei umas porradas de Chico. Mas assim, foi para confirmar, né? Para confirmar Tudo, mesmo. Né? Você sabe que você começou a contar essa história do ON, eu me lembrei. Quando eu comprei aqui minha casa, eu tinha ido numa loja e eu tinha comprado um ON de metal. E eu falei assim, eu quero colocar em cima da minha, lá na frente, tal, né? Aqui no Rio, eu não sei em São Paulo se é assim, mas o pessoal colocava muito assim, aquele azulejo de santo, né? De algum santo de devoção. E antes tinha um, e aí eu tirei e coloquei comprei para colocar um ON. Aí eu não morava aqui ainda, né? Estava em obra. E aí eu cheguei aqui, o meu primo falou assim, eu pedi para o senhorzinho colocar lá, pendurar lá. Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim, nossa, que bonito, porque eu queria mudar no dia do meu aniversário. Aí ele sabia, aí ele falou assim, nossa, que legal, né? Ela quer colocar a idade dela lá. Isso já tinha 40 e poucos anos. Aí ele falou assim, ele achou eu falei assim, já gostei desse senhorzinho. E eu só tava, acho que 45, sei lá. E aí, toda vez que eu vejo o ON, eu me lembro, né, do 30, né? Do Que ele 30, é pro 30. E aí, toda vez que eu vejo o ON, eu lembro dessa história. Mas, assim, a gente sempre apanha, né? Mas a gente aprende. Sempre. A gente aprende. Exatamente. Olha, Cris, a gente está tão encantada aqui com você que as meninas estão aqui. Ai, pede para ela voltar, pede para ela voltar com o outro tema. E quando é que você vai lançar o seu outro livro? Eu quero lançar mais ou menos em novembro. Aí você volta? Volto, não, a gente pode marcar, Volta. eu volto. Aí você volta para online aqui com a gente. Para lançar com a gente vai ajudar a divulgar. E aí você escolhe o tema que você quiser, porque eu adorei essas histórias aí que você contou, mas eu tenho certeza que você vai ter um monte de outras que o pessoal vai amar, porque tem. foi maravilhoso. Eu tenho história da com pau nessas caminhadas. Cris, deixa eu te falar uma coisa. O que mais me encantou em você foi a sua humildade. E eu digo isso para muito poucas pessoas, tá? Você está além do conhecimento. Você já atingiu a sabedoria, porque uma pessoa que caminha com essa suavidade entre tantas portas só pode já ter transformado o conhecimento em sabedoria. Porque Verdade. isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Você é um ser especial. Ela tem uma aura diferente, né? Eu estou muito honrada de ter ouvido você, de ter te assistido, porque, assim, para a gente aqui é uma honra muito grande trazer pessoas com uma frequência energética tão elevada quanto a sua. Obrigada. Maravilhosa você, maravilhosa. Você sabe que eu te admiro e faço questão de falar em público, porque eu falava sempre com as meninas e assim, elas estão aqui, a gente está nessa egrégora, né? A gente está aqui juntas e estou muito feliz e muito grata a você, tá? As nossas portas estão abertas para você. Tudo que você precisar de divulgação para a gente ajudar, a gente está aqui, todas nós, o Recanto e nós individualmente também,
A gente está muito feliz de você estar fazendo parte agora, oficialmente, do nosso Do recanto, tá bom? Obrigada. Obrigada. Olha, quando eu for a São Paulo, eu quero te conhecer, pessoalmente. Eu vou estar também aí no Rio, no Mystic Fair do Rio, vou estar também aí. Eu vou ver se eu Qual combino com a período? Caco de ir no Mystic Fair para te ver. Vai E qual ser período aqui dia no Rio? 19 e 20 de agosto. Tá. Já vou olhar já aqui na minha Se eu agenda. puder, eu vou lá te ver. Tá bom? Olha, muita, muita, muita gratidão. Obrigada, viu? A Ninete falou super bem por todas nós aqui. E a gente espera estar sempre com você, porque você tem sempre muita sabedoria para passar para a gente. E pelo seu carinho, né? Não só conosco, porque eu acho que às vezes é importante a gente ver o carinho com a gente, mas saber que a pessoa é assim na vida. Então, eu acho que você é uma tradução disso. Muito obrigada, viu? Tá bom? Tá bom. Um beijo, obrigada. Beijo no coração de vocês. Como é que é? É beijo nas asas. Beijo nas asas. Nós vamos aproveitar isso. Beijo nas asas. Beijo nas asas. Tchau. Obrigada.